Olá, graça e a paz, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues e o objetivo desse canal é poder abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Eu espero que você seja grandemente abençoado através dessa palavra. Hoje nós estaremos compartilhando sobre um tema muito especial, que será uma vida com propósito. Amém? Talvez esse é um tema muito especial e antes de eu começar a aprofundar sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é que tem dirigido a sua vida? O que é que tem movido a sua vida? Sabe, é com base em que você tem tomado as suas decisões? E com base em que você tem planejado, definido suas metas? A sua vida ela tem sido dirigida pelas circunstâncias? A sua vida ela tem sido movida por aquilo que os outros pensam ou falam a seu respeito? A sua vida tem sido definida pela sua situação financeira, familiar? O que é que tem movido você até aqui? O que é que tem sido o seu combustível? Porque quando nós falamos de uma vida com propósito, é exatamente isso. Eu e você, nós não fomos chamados para que as circunstâncias dirijam a nossa vida, mas para que a nossa vida possa ser movida pelo propósito de Deus para nós. Deus tem um propósito para cada um sobre a terra. Assim como cada um de nós temos uma digital única, assim também Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Mas para que nós possamos falar sobre essa vida com propósito, nós precisamos entender alguns princípios. O primeiro princípio que eu queria que você entendesse está lá em Gálatas 2:20, que fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então o primeiro princípio é esse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, já não é simplesmente uma vida voltada para as necessidades básicas e momentâneas. Já não é mais uma vida voltada para o eu, mas é uma vida voltada para Cristo. E o que é viver a vida de Cristo? É viver a vontade de Deus, é viver o propósito de Deus. Sabe, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Existe uma vontade que o Senhor tem. Isso está totalmente alinhado com o propósito de Deus para nossas vidas. Nós vamos ver que Pedro teve essa revelação lá em João 6:67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, o momento que todo mundo começa a largar, deixar Jesus, e ele volta para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? Pedro se levanta, ele tem revelação, e ele fala: para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, somente Cristo tem as palavras de vida eterna. Somente Cristo pode nos revelar o propósito. Somente Cristo pode nos revelar a vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que hoje tem muitos ensinamentos e existem vários ensinamentos falando sobre propósito. Mas entenda algo, somente Cristo pode nos revelar qual o propósito de Deus para nossas vidas. Porque somente aquele que nos criou, aquele que planejou, somente Ele pode nos mostrar com clareza qual é o propósito da nossa vida. Mas a pergunta é: por que é tão importante eu entender qual é esse propósito? Ter essa vida com propósito? Qual a importância disso? É porque 1 João 2:17 diz: ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo vai passar, bem como os seus desejos, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que vontade é essa? É o propósito. Aquele que vive o propósito permanece para sempre. Por quê? Tudo que eu e você construímos fora do propósito, fora da vontade de Deus, vai ficar aqui nessa terra, vai acabar. Mas tudo aquilo que nós construímos e vivermos no centro da vontade, no centro do propósito de Deus, vai continuar ecoando pela eternidade. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que eu e você possamos viver o propósito de Deus. Mas para que nós possamos ter revelação do propósito de Deus para nossas vidas, nós precisamos entender primeiro que tudo começa em Deus.
sabe? O filósofo vai dizer: conhece-te a ti mesmo. Mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que nós devemos conhecer ao Senhor. Porque somente o Senhor pode revelar o nosso propósito. Para isso eu gostaria de ler Colossenses capítulo 1, do versículo 15 em diante. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe, tudo começa em Deus, tudo começa em Cristo. E não tem como nós recebermos revelação do nosso propósito a não ser olhando para Cristo. Sabe, existe uma tradução, a mensagem, que ela fala: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Entenda algo: é em Cristo que eu e você recebemos revelação do nosso propósito. Então tudo começa o quê? Em Deus. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para Deus, olhar para a sua palavra. É a maneira que nós recebemos revelação do nosso propósito. Nós não recebemos revelação do nosso propósito olhando simplesmente para nós mesmos, olhando simplesmente para nossas capacidades. Eu sei que você vai ser levado a olhar para as suas aptidões, para os seus talentos, habilidades. Tudo isso é importante, mas entenda, Cristo, Ele nos revela, Ele nos dá revelação do nosso propósito original, o motivo da nossa existência, o porquê nós estamos aqui, porque você nasceu nessa geração, nesse tempo. Isso tudo é importante para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante. E tudo começa com nós entendermos que tudo começa em Deus. Sabe? Eu e você, nós não viemos do nada. Houve alguém que planejou. Nós fomos planejados pelo Senhor. E, segundo, entenda algo. Eu e você, nós não somos um acidente. Sabe, muitos acreditam que são simplesmente um acidente. Não, eu nasci de um acidente, eu sou um acidente, eu sou uma obra do acaso. Você precisa ter revelação que você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Você é uma obra-prima de Deus. Deus sonhou, Deus planejou você. Quando nós lemos Salmos, capítulo 139, versículo 16, fala assim: os teus olhos viram a minha subsistência ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados, quando nenhum deles existia. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu e você ainda estávamos sem forma no ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito todos os nossos dias. Eu e você não somos uma obra do acaso, nós não somos um acidente. Deus planejou. Sabe, existe outra versão que fala exatamente assim, na NBVP, fala assim: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Entenda, você não é um acidente. Deus planejou, Deus tem um plano para mim, para você. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Isso fala de uma vida com propósito. Uma vida com propósito fala de nós termos revelação e entendimento que nós não somos um acidente. Nós não estamos nessa terra por acaso, mas que Deus tem um propósito em nossa vida. Existe um motivo de nós estarmos aqui. Não é simplesmente uma obra do acaso. Não, não. Deus tem um propósito para mim e para você. Mas você pode estar dizendo hoje assim: Rodrigo, você não conhece a minha história.
Você não sabe o que eu passei, o que eu enfrentei até hoje, para você vir dizer hoje que Deus tem um propósito para a minha vida. Como Deus pode ter um propósito para a minha vida com tudo que eu passei, com tudo que eu enfrentei, ou sobre aquilo que eu estou enfrentando nesse momento, que eu estou passando nesse momento. Mas eu quero que você entenda que existe o plano original de Deus para a sua vida. E o plano original de Deus para a sua vida, para a minha vida, existe uma boa, agradável e perfeita vontade. E isso tudo nós devemos viver exatamente vivendo uma vida com propósito, não sendo mais guiado, dirigido pelas circunstâncias, mas olhando para Cristo, olhando para a vontade de Deus sobre a nossa vida. É maravilhoso que a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, todas as coisas agem para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabe, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabe, existem muitas situações que você pensa que era para destruir você, que era para acabar com você. Entenda algo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Não é segundo o meu propósito, não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. O meu convite hoje para você é que você decida conhecer o propósito de Deus, conhecer a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Sabe, não se contente em experimentar 10% do que Deus tem para você. Não se contente com 50%. Decida hoje viver a perfeita vontade, viver o propósito perfeito de Deus para a sua vida. Sabe, Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Não simplesmente deixe a sua vida ser guiada pelas circunstâncias, mas permita hoje que o Senhor dirija a sua vida. Que você possa ter uma vida com propósito, uma vida dirigida pelo Senhor, uma vida corrigida pelo Senhor. Amém? Esse é o objetivo dessa mensagem hoje. Que você possa ser despertado a desejar ardentemente a viver uma vida com propósito. E creia, o Senhor ele tem um propósito para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você não está aqui à toa. Sabe, você veio à terra para viver o propósito de Deus. Ele sonhou com você. Ele planejou você. Você foi planejado pelo Senhor. Você não é um acidente. Olhe para Ele. Decida conhecer o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado através dessa mensagem. Se você chegou até aqui, eu quero convidar você para que você possa curtir, deixar seu comentário e que você também possa ativar suas notificações para que você seja notificado nos nossos próximos vídeos, para que você possa desfrutar ainda mais dessas verdades que o Senhor tem para nossas vidas. Que a graça e o favor do Senhor seja multiplicado sobre a sua vida.